Começou. Então, vamos começar a nossa aula de dinâmica, né? A primeiro horário a gente reservou para dinâmica. Então, hoje, dia 25 de maio de 2021, estamos indo para a segunda semana aí do semestre de 2021, primeiro semestre 01, né? Bom, primeira aula a gente passou orientações, né, de como fazer, seguir as atividades no Moodle, né? Vi que alguns, né, se adentraram, foram lá, foram vasculhando, outros deram uma lida no tudo, né? E a aula hoje a gente tem um propósito aqui de tirar as dúvidas, né? E eu acho que não só as dúvidas do conteúdo em si, né? Mas eu acho que, como a Inês trouxe, né? Até dúvida de como se adaptar a esse modelo, a esse formato à distância, né? Então, não é só a dúvida do próprio conteúdo, é a dúvida do formato em si também, né? Eu acho que a gente está aqui exatamente para mostrar como, né, como seguir em frente, como fazer e olhar o conteúdo, né? Então, acho que, seguindo até a pergunta aí, né, o que a Inês colocou, né? Então, vamos supor, assim, que eu sou o aluno e eu vou começar o conteúdo aqui, né? Por onde começar, né? Então, então vamos lá. Então, aqui está a página do curso, né? Então, né, a gente dá uma olhada aqui no roteiro, né? Então, a primeira parte aqui tem 3 estudos para a gente fazer. Esse primeiro conteúdo é relacionado à pressão atmosférica, né? Então, a gente está vendo aí a carga horária, né? Como eu falei para vocês, né? Não tem uma data de entrega assim, né? Restrita, né? Está aberto, você pode entregar até o final do semestre, né? Mas aqui tem uma data aqui, até pelo menos um mês de junho sugerido para você estar conseguindo concluir esses 3 estudos, né? Então, como eu falei para vocês, são estudos, né? Temos 20 semanas, então 2 semanas cada estudo, né? Então, basicamente está chegando aqui a segunda semana, né? Então a gente estaria aqui, né, fazendo, então, concluindo o estudo 1 aqui, né? E o que eu digo concluir estudo 1? Então, vamos para o nosso primeiro estudo aqui de pressão atmosférica, né? Então, primeira coisa, né, eu vou dar uma lida aqui no conteúdo, né? Tá, é um conteúdo bem resumido, por sinal, né? Comparado aí a bibliográficas, né? E peraí que o pessoal tá, eu tenho que adicionar, tem que ir adicionando aqui, vendo se tem que ir permitindo a entrada do pessoal aqui. Então, a gente vai ler aqui, então, praticamente aqui o entendimento de pressão atmosférica no entendimento físico, né? No entendimento físico, a gente fala que pressão é força sobre área. Não estou falando de pressão atmosférica, qualquer pressão de um gás, quer dizer, basicamente a pressão do gás, né? Mas, assim, não só o gás que é o ar, né? Pode ser qualquer gás, né? Pode ser um gás que está numa tubulação, de um ar-condicionado, né? Quer dizer, o gás e líquido também, né? O líquido também, né? Se mede com pressão, né? Pressão ali de uma caixa d'água, né? Que a gente fala, né? A pressão está alta ali, está saindo bastante água, né? Então, e a ideia é força sobre área, né? Quando se fala em pressão, né? Então, esse vem o primeiro conceito, a ideia. Então, se a gente vai lendo aqui, eu não vou explicar ainda por enquanto, eu vou tentar explicar a adaptação aqui, tá? Que é a dúvida aí da Inês, né? Como é que eu seguiria o curso, como é que eu seguiria, né, fecharia o primeiro estudo aqui, né? Então, eu estou lendo aqui, estou tentando entender aqui as equações, estou tentando entender aqui, né, o significado do que é pressão, né, qual que é a sua unidade, né? Então, é definido por metro quadrado de área, né? A gente acha que... Então, eu vou lendo aqui, vou tentando interpretar aqui e absorver esse conteúdo. Daí eu vou
para a segunda aba, né? Então, né, qual é o efeito da pressão, como é que a gente pode enxergar essa pressão, né? Então, aqui tem um vagão aqui, né, que eu vou explicar depois aqui, né, mas por que acontece isso, né? Tem várias maneiras de enxergar o efeito dessa pressão, né, na atmosfera. Importante aqui de entender a pressão, né, também é a relação aqui de altitude, né, então como é que ela varia com a altitude, né, então eu tô lendo aqui, né, é uma relação, como a gente está falando aí também, né, então a gente tem que entender a questão de densidade também, né, então praticamente junto, né, e aí a gente chega na equação da hidrostática, então você vai, é uma sequência aqui, né, de conteúdos para a gente entender no fim, né, que pressão atmosférica aqui e a relação com a altura, né, é uma relação aqui da hidrostática, né. Só. Professor, tudo bem? Boa Diga. tarde. Boa tarde. Uma dúvida sobre a lista de exercícios. Certo. Porque eu faço e envio como para você? Porque não dá para fazer ali mesmo, né? Onde está a lista. Ah, tá. Ali, essa lista aqui, essa aqui, né? Ou a do Moodle. Eu só quero A que de vocês sala de entreguem as aula. duas. Não, a de sala de aula não é para entregar, tá? Eu acho que eu não... Mas é a mesma lista? É muito parecido entendi. A lista que está em sala de aula aqui, vou abrir, é muito parecido com o que está aí no Moodle. Não? Então, aquela ali de cima que não abriu para mim, abriu essa, não abriu a outra. Eu até achei que ela fosse avaliação. Essa aqui não abriu para você? Não abriu. Mas você está entrando como visitante, então. Você tem que entrar como aluna ali. Com o login. Ah, Você então tem que tá. entrar. Então eu vou verificar isso. Essa é que tem que ser feita, que daí você acessa as respostas, é isso? Isso, daí você então vai tá entrar bom. aqui, ó. Aí você entra e tá aqui as opções, né? Tá? Tá Mas bem, se era entrar essa como a minha dúvida. visitante, é que você tem que ter o cadastro, porque você vai receber uma nota, né? Aí o visitante não vai receber nota, então ele nem tem acesso à lista, tá? Alguém tá com, por favor, desligar aí, eu acho que o microfone, por favor, que daí fica dando eco aí, tá? Daí só abre o microfone na hora que for falar, mas não tem problema. Tá bom? Então é isso aí. Não precisa fazer a lista em sala de aula, tanto que não tá, né, tá numa sala virtual, mas né, é a lista que eu passava em sala, né? Então deixei aqui mais para vocês ali, de repente, se vocês quiserem saber o conteúdo ali, os exercícios que passavam em sala, né? Mas muito próximos, né? Hoje já consegui deixar os dois. Na verdade, tinha mais, não conteúdo, né? Mas tinha mais tarefa, né? Tinha mais exercício aqui, né? Mas o Moodle aqui comecei a colocar mais questões, tá muito próximo ali, tá? Nada muito diferente. Então, aqui só aqui, então, seguindo, então, a ideia aqui é ler, né, passar uma lida em todo o conteúdo, e daí, sim, né, então, já explicando, não precisa fazer essa lista, mas fazer essa lista aqui do Moodle, tá? Então, essa aqui que vocês vão fazer. Vou dar aqui é, no caso, a minha lista, então, tem 11 exercícios aqui, e aí você começa a fazer, quer dizer, na verdade, aqui até a primeira questão, né, é muito parecido ali do conteúdo que você leu lá, né? Então você tem que saber responder aqui qual que é o conteúdo, né? E ir seguindo em frente aqui, né? Vendo as unidades, né? E seguindo em frente aqui, tá? E vai tentando resolver os exercícios. Alguns, né? Talvez não estejam tão diretos, tão descritivos ali no próprio conteúdo, né? Então, até assim, eu estou tentando até contornar, então tem algum material que, inclusive, está um pouco novo ali, né, que eu acabei incluindo, né, e tem algum material que já está ali
pronto para ser usado. Então, se ainda, aqui eu não sei, né, como calcular aqui, né, a massa total da coluna de ar, né, que é a minha sugestão aqui, né? Então, voltando aqui lá na aula, né, na aula 1, que eu sugiro vocês fazerem. Então, tem a webconferência que foi feita aqui, né, o ano passado, né? Então, aqui você vai achar a resposta aqui do... Opa, eu vou deixar sem áudio aqui no vídeo, né? Mas aqui está a aula que eu explico, né? Então, inclusive, eu passo por praticamente todo o exercício do Moodle aqui também, né? Boa parte. Deixa eu ver aqui, ó. Então, vou explicando aqui, ó. Então, aqui está o exercício, ó, né? Então, aqui eu vou resolvendo aqui alguns exercícios e com certeza a solução de aqui, ó, de todos aqueles problemas lá que estão na lista estão no vídeo também. Então, a recomendação aqui tem 55 minutos de videoaula, né? Então, a recomendação é que vocês assistam essa videoaula, né? Vejam como é que eu passei o conteúdo aqui nessa primeira aula, e aí vocês vão ter condições aí de resolver toda a lista aqui do Moodle, tá? Então, essa é a dinâmica aqui, a adaptação. Então, aqui está reservado 6 horas de carga horária, né? Então, tem aí as horas assíncronas e as horas síncronas para vocês, né, resolverem aqui, né? Tem as horas de resolução do exercício também, né? Então, mais ou menos é isso aqui que vocês têm que reservar, então, de carga horária aí para vocês nesse primeiro módulo aí, tá? Daí vocês têm que pôr a mão na massa, né? Então, fazer isso, assistir a videoaula, ler o conteúdo, tentar fazer exercício do Moodle e trazer as dúvidas aqui, né, nesse horário aqui, e a gente discutir, e aí eu posso resolver também com vocês algum conteúdo, ou explicar algum conteúdo que ficou em dúvida, que não entendeu, né? E aí a gente poder seguir em frente. Tudo bem? Tranquilo. Resumiu bem a questão, é botar a mão na massa mesmo. Não tem muito o que falar. Não tem que Tá muito certo. falar, tem que pôr a mão na massa aqui, né? Tá certo, tá certo. Aí, assim, até esse horário, assim, né, como é 1 hora só, né, então é até muito curto, assim, né, não é um conteúdo também que a gente consegue se alongar, ficar aqui explicando, se alongando, né, então como já tem o conteúdo gravado, né, vocês já têm acesso, pode ver quantas vezes quiserem também, aqui a gente conseguiria tirar outras dúvidas além do vídeo, né? Então, não está repetindo o que a gente já está falando no vídeo, né? O vídeo já está lá e acaba sendo, daí eu vou deixar isso aqui gravado também, né? Aí acaba sendo até um conteúdo repetitivo também, né? Então, enfim. Mas é isso. Então, alguns colegas aí inclusive, já trocamos até mensagens, algumas mensagens aí pelo fórum. Tinha um bugzinho, já foi resolvido também ali. Tem uns bugzinhos lá aqui no Moodle lá que nem sei te explicar ali, né? É coisa do Moodle ali, mas é bobeira que não interfere, assim, quer dizer, enfim, o exercício ali fica errado, mas aí eu consigo corrigir, ele reavalia e aí ele tá certo, daí dá certo a questão, tá? Então, vou abrir aqui, primeiramente, também as dúvidas de quem fez as listas, de quem leu o conteúdo, alguma dúvida que dessa semana que passou, né, ficou alguma coisa, assim, que está em dúvida nessas questões aí do Moodle, de dinâmica, alguma coisa aí que não ficou claro.
ou se preferirem também, né, não sei, né, então, se preferirem aí depois mandar por fórum, ou por mensagem direta, né, o fórum, né, então eu estou pontuando, né, quem está perguntando lá, né, você vai recebendo as pontuações de cada pergunta lá, e é importante que ali vai contar pontos, assim, já falei para vocês, 10%, né, ponto extra só, né, mas ajuda também, né, então é importante ali vocês interagirem ali no fórum, e eu procurar estar respondendo. Ele, acho que não falei, ele demora um pouquinho, né, porque assim, o fórum não é imediato, assim, né, você manda a resposta, manda a pergunta, ele demora um pouquinho para chegar na minha caixa de e-mail, porque ele dá um tempo, se não me engano, meia hora, para você reler e poder reeditar alguma coisa que você queria, não, né, estava errado, né, então ele não é instantâneo, né, então dá um tempo ali, de repente você fez, né, escreve, deu alguma coisa errada, você vai lá, reedita e dá tempo de corrigir antes que chegue a mensagem final ali para o fórum, né. Apesar que eu acho que o fórum atualiza automaticamente, só a mensagem que demora um pouco para ser notificada, tá? Então, tem um pouquinho de demora, assim, né? Mas as mensagens privadas ali, elas são basicamente instantâneas ali, você recebe quase que imediato, tá? Então, se tiver alguma urgência, ainda dá para mandar ali pela mensagem lá em privado. Então, não sei o que mais aí. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém, né, ficou com uma dúvida? Está sentindo, né, muita dificuldade desse formato? Professor, Oi? então, basicamente, a gente vai estar lendo os conteúdos que estão ali, está super bem organizado, achei bem tranquilo de entender, inclusive, gostei bastante. A gente vai estar lendo esses conteúdos, vendo as videoaulas dos outros semestres e resolvendo os exercícios. E a nossa aula aqui ao vivo vai ser basicamente para tirar nossas dúvidas, é isso? Isso. Essa é a ideia, né? Então, acho que nessa pandemia teve, então, várias tentativas, né? Quer dizer, a gente pegou, assim, né? A gente totalmente desprevenido, a gente foi tentando se acertar, né? Então, acho que o pessoal que pegou logo o começo da pandemia teve o privilégio, né, de fazer, eu propus a fazer as videoaulas, vocês vão ver aí, né, de maneira integral, né? Então eram aulas mesmo, né? Então era só que daí também foi a questão que eu tive o privilégio de, na época, né, poucos professores já tentar seguir em frente com o conteúdo, né? Eu consegui de uma maneira mais rápida, e eu segui logo na semana seguinte a estabelecer as videoaulas e eu manter a aula online, né? Então, essas duas aulas de dinâmica, eu dava literalmente as duas aulas, né, de quase 2 horas, então a gente tinha 4 horas de aula por semana, né? Então eu tive tempo, e aí teve como dar todo o conteúdo online ao vivo para o pessoal, né, síncrono, né? No caso, como está agora, né, então, se limitou muito a ter, né, então, só 1 hora por semana, né, então eu não tenho condições de aqui, né, começar a abrir todo o conteúdo e dar uma videoaula como eu dava, como eu dei no semestre passado, né. Então, aqui a gente tenta otimizar um pouco mais o conteúdo, e tentar esclarecer as dúvidas que seja da maioria, ou né, individualmente aí, se caso, né, não tenha dúvida de todos, só alguns que queiram tirar as dúvidas, eu estou aqui para tirar as dúvidas, ou até mesmo explicar o conteúdo, não necessariamente ali pontualmente resolver uma questão, mas assim, professor, não entendi que é pressão atmosférica, tá? A gente abre aqui, coloca aqui no quadro, eu explico, não tem problema nenhum. Se for o caso também, né, que a maioria talvez esteja sentindo essa dificuldade de começar a ter algumas explicações aqui, não tem problema nenhum.
a questão fica um pouco limitado o tempo e, assim, a gente vai ter que ser um pouco seletivo até nos conteúdos, né, de a gente não poder, infelizmente, ter o tempo para explicar tudo isso aí, mas, por outro lado, tem os vídeos que vão estar todos explicados aí, né, então, se aqui não tenho condições de explicar, né, ao vivo tudo, né, você vai ver, tem, acho que, ao menos 20 vídeos aí, todos explicados, passei por todas as aulas, todos os conteúdos, né, então, tem condições de estar ali vendo, principalmente os vídeos com certeza é um apoio muito bom para quem ali não, né, mesmo lendo ali o conteúdo que está ali na página, né, ainda não entendeu, e pegar o vídeo eu poder explicar um pouco mais ali, né, então, tem essa opção, tá? Mas Laís, é isso aí, Certo, ler obrigada. o conteúdo, ver o vídeo, fazer a lista do Moodle, né? Foi basicamente o que eu fiz hoje pela manhã. Fui lendo conteúdo, fui resumindo, depois eu fui para a lista e eu vou dar uma olhadinha no vídeo, se tem alguma dúvida que eu já tenha, se vai estar no vídeo, e estava, e deu certinho. Obrigada, Deu professor. certinho, que bom, Laís, que bom. Fico contente aí que tá, né, a gente vai, né, ainda tem bastante coisa para melhorar, né, mas eu acho que, né, após um ano aí, acho que consegui juntar boa parte do conteúdo, vídeos, né, e os materiais aí, organizar e de uma maneira que esse é o propósito, né, que esse conteúdo vire também não só o apoio, depois que a gente voltar para a aula, né, fisicamente, né, isso seja um grande material de apoio, né, às vezes o aluno vai, pede aula, ou, né, foi na aula, não entendeu o conteúdo lá, ele pode rever a videoaula, né, então vai ter esse material todo de apoio aí, né. Então, alguma questão a mais? Vocês querem que desenvolva explique algum conteúdo aqui né? Acho que alguém falou peraí, deixa eu ver aqui as perguntas aqui que eu não estava vendo aqui, né? Boa tarde aí, tá, então aqui, ó, a Viviane aqui mandou a dúvida na questão 11 do Moodle, né? Então tem a equação aqui da hidrostática. Aqui o Israel está perguntando, o fórum é do CIGAR? Não, é o fórum aqui do Moodle, tá? Você vai ter que vir aqui em roteiro, tá? E aqui, o fórum está aqui, ó, tá? Então já tem, inclusive, algumas dúvidas. A gente pode combinar para ficar organizado para ambos os lados, né? Então, acho que ficou legal, assim, ó, coloca a aula, e a questão, né, talvez colocar aula 2, né, exercício 8, né, ou Q5, né, e aí já fica mais fácil para saber qual aula e qual questão que ficou em dúvida no Moodle, tá? Então, aqui, como eu estava falando para vocês, eu dou um ponto aqui, né, eu vou avaliando, então, isso aqui vai contar como ponto extra para vocês, tá? Então, o importante é que vocês realmente interajam aqui, né, e eu posso também, de alguma maneira, aí, avaliar e pontuar aí a participação de vocês, né. Tá, voltando aqui vamos lá, deixa eu voltar aqui nas dúvidas ainda, então, só notando aqui, questão 11, da lista 1, né, obviamente, a Laís já respondeu, no Moodle Fórum, tá? Tá, o Marcos aqui já resolvido, tá? Já tinha até resolvido já. Conta ponto para a gente essa resposta também, professor. Então, por isso que, assim, eu evito, né, até, não só aqui no Meetings, né, mas no WhatsApp, a gente não tem como ferramentas né, instrumentos para a gente fazer isso, né, então, por isso que eu até forço um pouco de usar dentro do Moodle, que está tudo registrado, tem toda a estrutura para você avaliar, né, qualquer interação que vocês fizerem, né, então, seja uma pergunta no fórum, eu posso ali dar um ponto para você, por você ter feito a pergunta. Então, é muito bacana o Moodle, né, ele consegue, de fato,
né, colocar, né, registrar tudo isso aí, né, então, vamos então para as dúvidas de fato, vamos entrar aqui então, né, até é uma maneira aqui de ver como é que faz o exercício, de como usar aqui a lista do Moodle, né, para quem ainda não teve acesso aqui, né, então, vou pular aqui, já está na lista, a Viviane está no último exercício aqui, né, então, essa pergunta aqui, e é um problema muito, quer dizer, um dos mais utilizados pela meteorologia, né, que a gente pega os dados de pressão das estações meteorológicas, né, e esses mapas de pressão em superfície, né, o nome já está dizendo superfície, né, ela tem que ser reduzida ao nível médio do mar, né, porque a gente viu, né, a gente vê lá, por isso que é importante já ver a relação de pressão-altitude, a pressão cai com a altitude, né, então se uma estação está, né, aqui, ó, 1.000 metros de altitude, né, você está com uma pressão de 915 milibares ou hectopascais, né, e 915 já é uma pressão ali de um furacão, né, então, em superfície, né, então isso não é, né, você tem que corrigir todos esses dados de estações para o nível médio do mar. Só que, então a gente vai ver que então, esse primeiro passo aí, né, que a gente tem que corrigir, mas a gente tem que entender a relação de pressão e altitude, e a relação é pela relação da hidrostática, né, então essa equação aqui, né, então eu vou começar a abrir aqui a questão, né, explicar um pouquinho aqui. Então, da onde que vem, né, essa questão, né, vou colocar aqui questão 11, né, lista. Então, variação de pressão é menos ρg, né, delta Z, confundo aqui, delta Z, né, é uma diferença, na verdade, é a pressão lá da hidrostática, né, ρg, Z, né, ou como A estava H1, né, e a pressão, né, no caso, eu pego em dois níveis, né, P2 e P1, né, ρg, Z2. Simplesmente faço a diferença aqui, né, dos dois. Então, fica P2 menos P1, né, igual, aqui vai ficar, quando faz a diferença, aqui o ρg é igual, né, vai ficar Z2 menos Z1, né. E aí, daí aqui sai que delta P igual a ρg delta Z. Só que o problema é que, assim, esse Z2, ó, né, então isso que tem que tomar cuidado, né. Então, no sistema de coordenadas, né, você tem aqui o eixo X, né, na verdade o eixo Y está para cá, né, norte e sul, e aqui leste e oeste, e aqui o Z, né, a altura, né, altitude. Então, tá um pouquinho, às vezes fica um pouquinho defasado aí, pessoal. Então, ó, quando eu pego aqui uma coluna de ar, né, vamos pegar aqui essa coluna de ar aqui, né, daí tem que tomar cuidado, né, porque essa altura aqui, Z2, né, ó, e essa altura aqui, por exemplo, Z1, né, você vai estar relacionado a um P2 e a um P1, né? Só que o P2, a pressão cai com a altitude, esse P aqui é menor, né, ó. O P2 aqui, digamos que você está lá numa altitude de 3.000 metros, isso aqui vale 700 hectopascais, e aqui você está em superfície e vale 1.000, né? Então, você aumenta aqui esse Z, 3.000 menos 0, né, dá 3.000 delta Z aqui, né? Mas o P2 menos P1, né, vai dar 700 menos 1.000, vai dar, digamos, menos 300 hectopascal, né? Então tem um sinal negativo que a gente força aqui, ó, tem que tomar cuidado, né, para que fique coerente, né, o delta Z positivo, o delta Z positivo com a pressão. Então,
quando a pressão, né, você tem uma relação inversa, a pressão aqui é maior e a altura, quer dizer, a pressão é menor e a altura é maior, né, a gente, só por questão de conversão, né, a gente coloca o sinal negativo aqui para que o ΔZ fique positivo, aqui, não, senão o ΔZ fica negativo, tá? Então, aqui é só uma explicação da onde que veio o ΔZ e veio da diferença da própria pressão da hidrostática, tá? Tudo bem? Ok? Sim. Sim. Então, aqui, tá, primeira coisa, explicar a equação, né? E a segunda coisa, resolver, então, a equação, né? Então, estou pedindo para achar a correção, né? Fazer então, quem que é, né, no ΔP aqui, ó, né? Porque se tem a pressão, né? Tá colocando 954 hectopascal e a estação está a 600 metros de altitude, né? Então, vamos fazer aqui a continuidade, né? Então, vamos lá. Você tem aqui o morro, né? E aí a estação tá, então, vamos fazer aqui o eixo, né? E aqui tá, digamos que aqui tá o morro, né? Você tá com a estação aqui, esse aqui é meu Z, né? Esse aqui, bom, aqui tá o X, né? Mas o que a gente tem aqui, ó, que ele está falando que o meu P2 aqui bom, cada um recebe um valor diferente, tá? Mas vou resolver aqui só trocar os valores, né? 954,7. 954,7 hectopascal. E a pressão... Não estou vendo nada ou... Não, desculpa, você... Deixa eu ver aqui. No quadriculado não está aparecendo seu cálculo. Não apareceu? Não apareceu, agora está aparecendo. Tá. Então ele tem anterior, então. Tem um atrasozinho aqui. Tá. Ali está seu morro. É isso? Isso, aqui é o morro, aqui, ó. Ali está seu morro. Tá, então, digamos que isso aqui é o morro aqui, tá? Sim. Nós estamos só ouvindo o morro. Agora nós estamos vendo o morro. Tá ótimo. Não, então, eu falei, tem uma defasagenzinha aí do que está escrito, do que estou escrevendo e do que vai aparecer aqui, ó. Porque eu estou escrevendo no tablet e aí ele sincroniza aqui com... Ele está online, né? Então, até ele sincronizar o tablet com o que está aí na tela, ele demora um pouco, tá? Mas eu vou tentando escrever um pouco mais lento, talvez ele vá um pouco mais online aqui também, tá? Peço paciência um pouco. E aqui, ó, o P1 é o que eu quero achar, né? A pressão atmosférica aí que eu quero achar, né? Reduzida, né? Ao nível médio do mar. Então, ó, você quer achar P1, você tem P2, né? Você tem o ρ aqui, ó, a densidade, você está aqui colocando uma densidade de 1,225 kg por metro cúbico, a gravidade 9,81, né? E o ΔZ, né, é 600 metros. Né? Então, está aqui as minhas variáveis, né? Então, eu gosto aqui de colocar aqui, né, 3 verificações, né? Verifique se a equação, né? Qual que é a equação, né? Quais são minhas variáveis, né? E quais são as minhas unidades. Isso você tem que sempre estar checando. Então, minha equação, ó, é ΔP menos ρg ΔZ, a equação da hidrostática, ΔZ, né? Então, o que eu tenho aqui, meu ρ, 1,225 quilogramas por metro cúbico. Eu tenho meu G aqui, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Né? E
meu ΔZ aqui, ele está, a estação está numa altitude aqui de 600 metros, né? Ok? Então, agora a gente tem aqui densidade, tem o ΔZ, e o meu ΔP aqui, né? Então, do meu ΔP, que é P2 menos P1, a gente tem o P2, né? Então, a gente tem aqui o P2, que está aqui 954, né? E o P1 que a gente não quer saber aqui, né? Deixa eu ver aqui. Teve uma mensagem aqui? Não, tem gente pedindo para entrar aqui. Então, vamos resolver. Então, aqui, ó, meu ΔP, vou colocar menos 1,225 vezes 9,81 vezes, né, 600 metros. Né? Então, as unidades estão certas, né, quilogramas, sempre no sistema internacional, né, metros cúbicos, metros por segundo ao quadrado, né, 600 metros, né? E vamos colocar aqui o ΔP. Daí aqui tem que tomar cuidado, né? Então, P2, tem P2 menos P1, né? Eu já vou resolver aqui também esse outro lado aqui, ó, colocar uma calculadora aqui, ó. Então, 1,225 vezes 9,81. Opa! 9,81 vezes 600 metros, né? $7.210. Aqui eu vou aproximar, tá? Vocês podem aproximar, não tem necessidade aqui dessas duas casas. Então, 7.210. Então, desse lado da equação, eu vou colocar aqui 7.210. E aqui, ó, que tem que tomar cuidado, tá? O P2 está em hectopascal aqui, ó. Então, aqui você tem que tomar cuidado, que tem que fazer aqui, ó. Esse hecto aqui, ó, né? Esse Hzinho aqui, ó, é hecto, né? E o hecto vale 100, né? Não é unidade, é um prefixo que equivale a 100. Você tem lá o metro, né? Então, só abrir aqui um parênteses aqui, você tem aqui 1 metro, né? Se você colocar 1 quilômetro, que é 1 quilômetro, o K aqui vale 1.000. Então, você tem 1.000 metros, né? Então, a mesma coisa. Professor, Oi. aí vai ficar 7.210, fica negativo ou fica positivo? Opa, muito bem aqui, ó, fica negativo. Faltou colocar o negativo, obrigado. Obrigada. Aqui eu não vejo quem que falou aqui, porque a parte do Teams fica para trás aqui. Tá? Isso, fica negativo aqui, muito obrigado. Vou colocar aqui com mais... Então, aqui, entenderam? O hecto aqui vale 100, assim como o quilômetro vale 1.000, o centímetro vale 100, né? Quer dizer, vale 10, né? 1 centímetro. Não, como é que é? Ih, deu um branco aqui, pessoal. Vale 10. Né? Não, desculpa, cento é 0,10, né? Quer dizer, é um décimo, desculpa. 1 centímetro, ele vale 0,1, então é 0,1 metro, né? O centímetro. É aqui 0,1 metro, entendeu? Então, é o prefixo. O hecto é um prefixo de 100, o quilômetro é um prefixo de 1.000, o decímetro, então o D, né? Um decímetro vale 10, né? 1 centímetro vale 0,1. Tá? Então, você não pode esquecer, a gente coloca esse hecto aqui, tem que colocar, né, multiplicar por 100 aqui. Então, vai ficar meu P2, vai ficar 954, né? Então, multiplicado aí por 100, vai ficar 7,0 aqui, ó. Menos P1, que é a pressão, né, na superfície que eu quero achar, pressão reduzida no nível médio do mar. Menos 7.210. Né? Então, aqui, ó, o 7.210 eu trago para esse lado da equação, e o P1 eu trago para esse lado aqui, daí fica esse valor somando com 7.210, e o P1 fica positivo. Ok? Então, meu P1 aqui vai ser
9.547, então 95.470 mais 7.210. Então, minha pressão reduzida no nível médio do mar vai ficar, então, vamos lá, 954,70 mais 7.210. Então, deu aqui, ó, 102.680. 102.680, daí Pascal, né? E aí em hectopascal, né? A gente tira, aí se tira o 100, né? Divide por 100, vai ficar 1.026,8 hectopascal. Essa é a resposta aqui. Ok? Entendeu? Entendeu, pessoal, a questão? Entendi, obrigada, professor. Então, Sim, aqui, sim. ó, vamos só confirmar, né? Então, 1.026,8. Você coloca aqui, ó, ele deu meio certo, por quê? Porque faltou unidade, hectopascal. Quem não entendeu aqui, peraí, será que ele... É Pascal. Pascal, né? Opa, não entendeu aqui. Ah, mas... Ih, será que eu achei outra coisa aqui, Ah, agora deu certo, ó, hectopascal, não sei, acho que estava espaço, sei lá. Então, agora deu certinho, tá? Então, se você errou, ele vai dizer, ó, errou, faltou unidade, ele vai chiar aqui, vai dar né, vai tirar 20% da sua nota, tá? Tudo bem? Então, essa pergunta, obviamente, aqui, essa questão, né, para quem ali não chegou a começar o conteúdo, né, então tem que ir ali ver com mais calma, porque, então, o que está lá, ele explica um pouco a relação de pressão-altitude, explica como é que chegou nessa equação da hidrostática, né? Então, ele deixa claro aí quais são as unidades, o cuidado que tem que ter aqui de hectopascal, né? Que tem que estar tudo no sistema internacional. Então, essa equação, essa questão, né? Não é só resolver a conta, mas tem que entender também, né? Você vê que tem vários detalhezinhos que você tem que entender aqui para chegar na equação, né? A relação aqui de pressão, né? A diferença de pressão com a diferença de altitude, né? Tem que tomar cuidado, tem um sinal negativo na frente, né? Então, tem um sinal negativo na frente aqui, não é de propósito, porque a pressão cai com altitude, né? Então, tem bastante conteúdo também aqui por trás, simplesmente dessa conta aqui, tá? Tudo bem? Alguma outra questão que vocês queiram que eu resolva? Algum outro entendimento que vocês queiram que eu passe aqui? Quem estava em dúvida aí, até né, colocado aqui que está difícil, está embaçado aí, está complicado, né? Conseguiram, deu para esclarecer um pouco mais, assim, ou estão sentindo que vai tá difícil ainda? Professor, volta só um pouquinho lá no exercício que tu escreveu, só para eu verificar uma coisinha que eu acho que eu fiz errado no meu. Na resolução? Isso, aqui mesmo. Tá. Obrigada. Tá. Então, aqui, ó, só, né, tem que tomar cuidado com o sinal. Uhum. Aqui é um erro comum, né? Porque daí... E aí, assim, isso que é importante, né? Acho que eu falo bastante, até para os mais jovens ali, né? Que, assim, o curso é um curso técnico, né? Então, você... profissionalizante, né? Então, você não é só resolver a equação, né? Você tem que entender a equação, você está se profissionalizando, você tem que ter uma massa crítica, começar a olhar para o resultado, né? Poxa, se a pressão, né, cai com altitude,
né? Tá 954, o que você espera, né? Sem resolver nada, mas o que você espera da pressão P1, né? Que seja maior ou menor que 954, né? Então, se você errou no sinal aqui e deu um valor, obviamente aqui ele vai subtrair aqui, né? E deu um valor menor que 954, né? O P1 não pode ser menor que 954, né? Você está reduzindo a pressão no nível médio do mar, você vai chegar em pressões maiores que estão em altitude, né? Então, que esse exercício, vocês comecem a criar essa, né, essa massa crítica, né, esse amadurecimento, esse feeling que eu falo também, né, de você olhar para o dado, é isso mesmo, está coerente o resultado, né, então, é isso que eu quero que não só, né, resolva mecanicamente, né, né, porque também a máquina resolve, né, hoje em dia, né, o que para a gente vencer hoje de inteligência artificial, vencer dessas máquinas, a gente tem que fazer muito mais do que só resolver conta, né, a gente tem que entender o que está acontecendo, né, e esse exercício, a proposta é um pouco disso, né, que você tem o feeling ali, né, dos valores, né, de estar coerente, né, 600 metros, né, com 954 está coerente essa correção, né, 1026 é uma pressão alta, é uma pressão baixa, né, obviamente 1026 é uma pressão bem alta, né, dependendo da região que a gente está aqui no nosso caso, né, é uma massa de ar muito fria, né, então isso que eu quero que vocês comecem a ter olhar para essa questão, né, saber qual equação utilizar, né, quais são as variáveis que estão em jogo aqui no meu problema, as unidades estão certinhas, né, então isso, né, essa organização, esse entendimento, assim, que eu quero que vocês vão construindo, tá? Então, talvez essa é a questão mais difícil da lista, né? Tem mais uma questão aqui igual, que daí é ao contrário, né? E ao invés de corrigir a pressão, simplesmente achar a altitude, o delta Z do avião, né? Então você tem a pressão do barômetro o avião tem um altímetro, o altímetro nada mais é que um barômetro, né? Então você faz essa correção e eles usam até hoje, por incrível que pareça, por mais que tenha um GPS, por mais que tenha toda essa instrumentação, eles usam até hoje isso, não só como um backup, né, uma segunda instrumento que possa ser utilizado, mas assim, quando ele entra em rota, os aviões, né, um avião decolou, a pressão, né, em superfície lá do aeroporto devia estar 1020, outro decolou no outro aeroporto devia estar 1010, né? Então, quando se estabelece um nível de altitude, todos corrigem em relação a 1003 hectopascal. Né? A altitude de transição e o nível de transição. Só tem piloto aí, ó. Daí, em altitude, quando todo mundo voa errado, ninguém vai bater em montanha porque está muito alta. Aí o que acontece? Fica todo mundo na mesma 1013.2, né? Bota um nível só e aí se errar, erra todo mundo junto, quer dizer, não vão se bater, né? Não vão se bater porque está tudo errado, né? É por aí mesmo. Então o pessoal até tem essa mesma prática até hoje, né? Porque também é complexo, né? Como é que eu sei a altitude do avião, sendo que você está passando sobre um terreno, e o terreno tem uma topografia, né? Então, não tem como ter referência em altitude também, né? O avião, né? É complicado. Então, a referência, por incrível que pareça, é a própria pressão de altitude, porque a meteorologia também usa a pressão como nível de referência, né? Em escala em altitude, né? Não usa... a gente vai olhar níveis de 500 hectopascal, nível de 200 hectopascal, né? E como a pressão varia constantemente, né? Então, para aproximação e pouso, eles fornecem a pressão da pista, assim, nos últimos 10 minutos do pouso, né? Aí o avião, quando ele toca a pista, ele vai ter, no altímetro, vai ter que coincidir
Se a altitude da cabeceira é 10 pés, vai ter que, com a pressão que a torre passou para ele, que ele pousou, Sim. ele vai ter que dar lá 10 pés, vai coincidir, né? Sim, sim, sim. Exatamente. E até assim, mas o pessoal tem GPS. O GPS tem um erro maior do que o altímetro, né? Então, o GPS não tem a exatidão que tem o altímetro. O altímetro é um medidor de pressão, né? Então, quando ele está chegando, se aproximando da cabeceira, ele recebe a informação da pressão local e ele corrige, né? Ele sai da pressão de planeio, né, de rota, e entra na pressão do local, do aeroporto, e aí ele está com o altímetro calibrado, né, ajustado, e aí ele pousa certinho, né, para o pouso, né. Então tem todo esse procedimento, por incrível que pareça, tem todo esse procedimento por trás. Essa é uma primeira aproximação, né, tem um erro considerável aqui, porque a gente está considerando a densidade do ar constante, né, e isso não é verdade. E aí a gente vai dar um salto aqui para a próxima aula, para a próxima semana, que vai ver a questão da variação, essa relação de pressão e altitude. Você vai ter que introduzir a temperatura nessa história, porque daí, conforme a temperatura, esse tripé, né, de pressão, temperatura e altura, elas se, né, quer dizer, elas se correlacionam, né? Elas variam entre elas. Então, esse é um erro, é uma aproximação grosseira, fácil e boa, né? O bom e barato esse, né? E aí a gente vai ver que daí a gente tem que melhorar, mas aí ganha em complexidade, ganha também quer dizer, em complexidade de resolução, né? Mas ganha em uma melhor estimativa aí dessa relação pressão e altitude. Tá bom? Então, voltando aqui, vamos voltar para a tela. Mais alguma questão aqui que ficou? Então, aqui só explicando por que tem essa relação pressão-altitude, né? Porque a pressão cai com a altitude, né? Quem manda nessa história aí é a própria força da gravidade, né? Então, se o ar está aqui mais próximo da Terra, né? A relação gravitacional é inversamente a distância entre dois corpos ao quadrado, né? Então, mais próximo vai ter maior força, as partículas de ar vão estar mais concentradas aqui na superfície. À medida que você se afasta, vai perdendo essa força gravitacional até ficar lá, né, gravidade zero, né? Vai ficar sem, você não tem mais atração da própria força gravitacional da Terra. Então, aqui em 30 quilômetros, aqui o ar está rarefeito, né? Quer dizer, ele não consegue mais prender as partículas de ar, né? Então ela fica, né, rarefeita. E pressão, né, é a massa da coluna de ar. E então aqui, à medida que você vai né, subindo, né, você vai tendo menos esse peso da coluna de ar sobre você, né, sobre essa coluna sobre você. E por isso que a pressão cai, e ela cai dessa maneira logarítmica, né? E ela cai por causa do efeito de gravidade. E aí o que é importante entender que logo nos 5 quilômetros da atmosfera, ela já tá 50% do ar, da massa de ar. Né? E logo aqui nos 15 quilômetros, 16 quilômetros, né, você tem 90% do ar. Então, a atmosfera, basicamente, a gente se limita aqui aos primeiros 10, 20 quilômetros da atmosfera, já é o suficiente para entender, né, todo o movimento de ar, né, todas as nuvens, chuvas e tudo que acontece na atmosfera para a gente, né, de interferência nossa de atividade humana, né, está praticamente confinado aqui nos primeiros quilômetros. Tá bom? Aqui é só o efeito aqui, e por isso é importante entender a questão da densidade, né? A gente acaba entrando nesse ponto aqui, porque a densidade cai juntamente, né? Quer dizer, aqui o ar está mais denso aqui em superfície, o ar está
está mais rarefeito aqui em altitude, né? Então a pressão cai junto com a própria densidade do ar, né? Tá bom? E a gente encerra aqui a nossa primeira hora de aula aqui. Alguma dúvida mais aqui em relação a esse conteúdo da primeira aula? Estão mais confiantes de seguir em frente aqui, de tentar ali fazer o conteúdo? Tenta rever essa aula aqui, vou deixar gravado. Tenta aqui ver a videoaula aqui que foi gravada também, tá bom? Acho que a grande dica é não deixar acumular conteúdo, né? E a grande dica, exatamente, isso que eu falei lá no começo, né? Você tem um roteiro, né? Tem aqui os estudos, né? Tem mais ou menos a proposta aqui, ó. Então, terminar aqui o primeiro estudo agora até o final do mês, né? Começar o segundo estudo aqui em junho, né? Então, 2 semanas para fazer cada estudo, né? Alguns, obviamente, estão mais em dia aí, estão menos em dia, né? Então, vão tentando seguir o cronograma aqui, tá? E assim, né? Não tem, como eu falei, não tem prazos, né? Então, alguns querem até adiantar, pode adiantar, não tem problema nenhum, né? Alguns que tiverem dificuldade, venham aqui nessa aula síncrona, né? Tire as dúvidas, né? Venham aqui, mas não deixe o conteúdo ficar para trás, tá bom? E as dúvidas que tiverem durante a semana, assim como o pessoal já está interagindo, né? Pode mandar aqui que eu vou respondendo, não precisa esperar chegar ao encontro da semana que vem, já vai tirando a dúvida, eu vou respondendo aí, tá bom? Então, a gente pode encerrar aqui a aula de dinâmica. Sim. Então, tá bom aqui. Então, vou parar aqui. Tudo ok também para Viviane. Aqui eu vou, peço desculpa aqui as mensagens. Tudo ok também, professor Yoshi. Oi? Tudo ok também. Tudo ok? Beleza, então. Eu acho que é isso que eu estava falando.